Oi, gente, tudo bem? Está começando mais um Também é Tempo, só aqui nas redes sociais do SBT Santa Catarina. E o nosso bate-papo hoje é sobre algo muito importante que acaba acontecendo muito mais no verão. São as infecções urinárias e os problemas que a gente acaba tendo na bexiga e que muita gente tem até um pouco de vergonha de falar sobre isso, mas é importante sim estar atento a esse tipo de cuidado com a saúde. E para conversar com a gente sobre isso hoje, eu tô aqui com a Caroline Funchal, ó, sobrenome difícil, que ela é fisioterapeuta pélvica. Caroline, muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. Obrigada a vocês, eu que agradeço o convite. Caroline, vamos conversar um pouquinho, né, sobre a incidência. Realmente no verão, existem mais casos de problemas urinários? Essa questão de estar muito molhado influencia? Então, realmente no verão a gente tem uma probabilidade muito maior do aumento das infecções urinárias, principalmente nas mulheres. Isso gira em torno de 80% a 90% na população brasileira e acredito que fora do país também, principalmente pelo fato da anatomia feminina. Então, a anatomia feminina nossa, de nós mulheres, nós temos a uretra muito mais curta e muito mais próxima da região vaginal. Então, muito mais suscetível a infecções bacterianas ou não, ou as cistites, né? Que são as inflamações da bexiga. No verão, a gente tem uma tendência muito maior a abafar a região, principalmente as mulheres. Então, o uso do biquíni, ir para a praia, ficar o dia inteiro, né? Principalmente nessa época onde teve o recesso de fim de ano, as pessoas geralmente tiram essa época para aproveitar mais as praias e as piscinas. A gente já tem o pessoal participando, o Alex Ribeiro manda bom dia, a Sandra Mota também, obrigada pela participação de vocês. O Também é Tempo é completamente interativo, nós queremos as suas perguntas. O que está passando aí na sua mente enquanto a Caroline dá essa palhinha sobre este tema que é tão importante, principalmente agora no verão? Manda suas dúvidas para cá, ela está à disposição para responder. Está um pouquinho tímido, vale certinho, emoji, coração, bom dia, boa tarde. Só participe e faz esse programa com a gente hoje pela manhã. Caroline, uma outra questão que eu acho bacana, né, é dar algumas dicas para as pessoas, porque muitas vezes elas não se dão por conta que esse comportamento está gerando um problema. Exato. Uma das dicas agora no verão, não só agora no verão, mas criar rotina e levar isso para a vida. Principalmente diminuição do uso dos absorventes íntimos, tanto interno quanto externo. Né? Tem muita gente que tem o hábito de utilizar aquele protetor mais menorzinho, né? Porque eu me sinto mais limpa, mais segura durante o dia. Quanto maior o calor e o abafamento da região, maior é a probabilidade de desenvolver infecções e alergias também pélvicas, tá? Interessante essa questão das alergias, ó, tem bastante gente já chegando na nossa live, o João Pedro, o Paulo Henrique, vocês também podem mandar suas dúvidas, hein? A gente está falando um pouco da saúde da mulher, mas os homens também podem enfrentar esse problema, então é para todo mundo esse programa de hoje. Caroline, essa questão das alergias pélvicas é algo que para mim surgiu até como uma novidade, imagino que o pessoal que está assistindo também. Tu pode explicar um pouquinho melhor? A gente tem algumas infecções e algumas inflamações, irritabilidades, assaduras, né, coceiras, as candidíases também estão mais presentes nessa época do ano, justamente pelo abafamento. Então, uma das dicas, voltando na história das dicas, que a gente pode estar também de dica para a população, é, por exemplo, a mulher que usa muito absorvente durante o dia, à noite procurar dormir sem calcinha, deixar ventilar um pouquinho mais a região e, de preferência, reduzir mesmo esse uso desses absorventes durante o dia para realmente não abafar muito a região. Então, além da candidíase e das coceiras, existem as inflamações que podem levar a acometimentos maiores. A gente tem aqui o bom dia da Maristela e da Clemir Pereira. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Também é Tempo. O nosso tema está aqui, ó, tô olhando para ele aqui na tela. A gente está falando de casos de infecção urinária que aumentam bastante no verão. E a Caroline, que é fisioterapeuta pélvica, está aqui conversando conosco para falar sobre esse assunto. Se você tem alguma dúvida e se interessou, manda aqui para a gente que eu leio agora a sua pergunta. Caroline,
Uma outra questão que eu acho bacana de comentar é a areia da praia, né? A gente passa muito tempo sentado na areia, a mulher gosta muito de se bronzear. Ela pode, de alguma forma, influenciar em casos de alergia ou infecção? O que a gente pede é para que sempre utilize uma canga, né? E sempre higienizada. Nessa época do ano é uma época que às vezes a gente vem de uma fase de inverno, principalmente nas regiões de praia, e as pessoas guardam muito e deixam isso tudo muito guardadinho. Então, sempre antes de utilizar, que higienize, lave as roupas íntimas, os biquínis e as cangas, e pode ir para a praia normalmente. A questão da areia é tentar tomar sempre uma ducha após a praia e não ficar muito tempo em contato com essa região pélvica. É importante aí, até porque a questão da ducha, muita gente acaba indo sair para comer alguma coisa, passear, fica de biquíni, fica com aquela roupa secando, né? Então, o importante é já sair da praia e ir para algum lugar se banhar e tirar essa... E principalmente, além de se banhar, se você... Dica para a mulherada, se conseguir sempre levar uma calcinha extra na bolsa de praia, pode ser aqueles triquinis, né, que já tem os biquínis que tem várias partes de baixo, você sempre procure levar mais partes de baixo para você se trocando ao longo do dia, para sempre evitar ficar muito tempo úmida. A gente já tem uma dúvida chegando aqui, que é do Alex Magalhães Noronha. Ele diz: bom dia, eu tenho uma dúvida sobre o que faz uma fisioterapeuta pélvica. Quais são os tratamentos que existem nessa especialização? Isso, a fisioterapia pélvica é uma área relativamente nova no Brasil, mas ela já é antiga fora do país, né? Ela tem mais de 40 anos. Aqui no Brasil ela está girando em torno de 17 anos. O que a gente foca muito no tratamento na saúde pélvica, tanto masculina quanto feminina, e existem algumas pessoas que focam também na saúde infantil, tá? Sempre na área pélvica. Então a gente cuida muito dos órgãos pélvicos e das alterações que esses órgãos podem levar. Então a gente procura fortalecer o assoalho pélvico, para evitar incontinências urinárias, incontinências fecais. A gente trabalha muito com a parte de preparação para o parto natural, para o parto cesáreo. A própria gestação precisa de um suporte, e esse suporte é o nosso assoalho pélvico, que está diretamente relacionado com a micção, com a evacuação, com segurar o xixi e o cocô e a sustentação dos órgãos também. Tem uma explicação bem importante, porque é algo que a gente não vê todo dia. Infelizmente, é uma especialidade que não é ainda tão conhecida, mas acredito que cada vez mais, né, a gente populariza esse tipo de assunto. A gente tem uma pergunta da Maristela Vaz. Ela pergunta se devemos usar sabonete íntimo. Então, devemos específicos, tá? Uma dica, principalmente voltando na história das infecções urinárias, tá? Infecções urinárias e vaginais. Quanto mais a gente higieniza essa região, quanto mais a gente lava ao longo do dia, com vários banhos no verão, a gente acaba tirando um pouquinho a camada de proteção, tá? Existe uma camada serosa ali da parte da vulva, que ela também forma, nós produzimos aquela oleosidade, vamos dizer assim, para proteger a nossa vulva. Então, o que a gente recomenda? Utilize sim sabonetes de qualidade, específicos para a região íntima, menos vezes ao dia. Uma vez ao dia é o recomendado, e o restante a gente pode fazer a higienização com água e fricção da mão mesmo. Tá aí então a resposta da pergunta da Maristela. Se você, assim como a Alex e a Maristela, tem alguma dúvida sobre o tema de hoje, manda pra gente aqui na nossa live. Enquanto isso, eu vou tirando as minhas dúvidas aqui com a Carol. Carol, outra coisa que eu acho bacana, assim, é que muita gente gosta de praticar esportes, especialmente ao ar livre, acaba suando muito, abafando, indo pra academia e ficando com aquelas roupas bem coladas. Isso, de alguma forma, também pode influenciar no verão para esses casos de problemas ou não? Depende, né? Geralmente, quando a gente procura praticar uma atividade física, normalmente a gente já procura tomar o banho logo após, trocar a roupa, né? Então, assim, o que a gente pede é para sempre evitar as roupas muito apertadas por muito tempo. Então, utilizar uma calça legging que você utilizou na academia logo cedo e usar ela durante o dia sem nenhuma higienização, o dia todo, realmente pode aumentar a umidade na região, a bactéria. Na mulher, a questão da higienização também é muito importante, principalmente porque durante o dia a gente evacua, né? 1, 2 vezes ao dia, tem gente que evacua a cada 2 dias, a cada 1 dia, enfim, mas vai chegar um momento que a gente vai fazer a evacuação. Então a higienização ela é muito importante, que seja de frente para trás e nunca de trás para frente,
principalmente para evitar essa contaminação. Ao longo do dia, vamos supor que a gente está fazendo uma atividade física de manhã, tu evacuou de manhã, foi fazer uma atividade física. Essa região vai ficar mais úmida, já tem uma contaminação, a gente pode proliferar essa bactéria levando às infecções. A gente tem duas perguntas chegando aqui. A primeira delas é da Sandra Mota. Ela diz: bom dia, tem algum chá que nós poderíamos tomar? Pois eu gosto muito de chá. Acredito que ela quer saber de algum tipo de prevenção para esse tipo de problema. Então, existem muitos mitos, né? Vários tipos de chás aí que são considerados quebra-pedra e para infecções urinárias. O que a gente sabe realmente é que se a gente aumenta a ingesta hídrica, que é recomendado de 2 litros a 3 litros nessa época do ano, independente se é só água, chás, líquidos no geral, a gente começa a ter uma melhor saúde interna da bexiga e a gente consegue eliminar muito mais. As bactérias são colonizadas dentro da nossa bexiga. Então, se a gente consegue esvaziar melhor, com um volume melhor de água, a gente consegue eliminar melhor essa urina e eliminar as bactérias. Então, independente do tipo de chá, a gente considera que é bom tomar e que principalmente o que a gente ressalva muito são os ricos em cafeína. Então, os chá verdes, o chimarrão, os chá pretos. Só um adendo que a gente prefere que as pessoas que têm já alguns sintomas irritativos da bexiga, trato renal, então pedra nos rins, incontinência urinária, bexiga hiperativa, evitem esses chás ricos em cafeína. No mais, se é uma pessoa que nunca teve nenhum problema, nenhuma disfunção e está relatando que quer aumentar só a questão da quantidade hídrica junto com os chás porque gosta, nesse caso os chás estão todos liberados, contando até 1 litro de chá por dia. O restante a gente prefere que seja água. É bom saber essa questão até mesmo da quantidade de chá, que não pode ser 2, 3 litros de chá, tem que sim tomar água junto. Exato. E tem uma pergunta aqui do Paulo Henrique. Ele diz: bom dia, qual a importância do fortalecimento do assoalho pélvico? O fortalecimento do assoalho pélvico ele é muito importante, independente se você é homem, mulher ou criança. Criança geralmente não tem muitas disfunções por fraqueza do assoalho pélvico. Então a gente vai focar um pouquinho nos homens e nas mulheres. O assoalho pélvico, tanto masculino quanto feminino, ele tem a função de continência urinária, continência fecal e sustentação dos nossos órgãos ao longo da nossa vida. Então, com o envelhecimento, tanto da mulher quanto do homem, nós vamos perdendo essa força, né? Tanto a força, porque o assoalho pélvico ele é um músculo como qualquer outro geral do nosso corpo, ele é voluntário. Se você quiser contrair, fazer o movimento de segurar o xixi, você consegue. Se você quiser relaxar, você também consegue. Então, ao longo da vida, essa força desses músculos que são comandados por nós, eles vão perdendo trofismo, eles vão perdendo massa muscular e colágeno. Então, ao longo da vida, vão aparecendo as disfunções do assoalho pélvico. Importantíssimo preveni-las. Hoje a gente já sabe que existem grandes índices de prevenção e cuidados com o assoalho pélvico, com a fisioterapia pélvica. É interessante, muito interessante. Nós já estamos nos encaminhando para os minutos finais. Aqui tem a pergunta da Maristela, que a gente vai encerrar o programa de hoje. Se você ainda tem alguma, corre que talvez dê tempo para a gente solucionar suas dúvidas ainda dentro desse programa. A Maristela pergunta: a calcinha de algodão é mais indicada? É a mais indicada. As de nylon, elas transpiram pouco, né? Então elas deixam a região vaginal da mulher, tanto para a mulher quanto para o homem. Na verdade, a gente está focando muito na mulher por causa da calcinha, mas os tecidos de nylon deixam transpirar pouco, respirar pouco, então acabam abafando a região da mesma forma que a gente estava comentando anteriormente. Então a calcinha de algodão, sim, é a mais recomendada para ventilar um pouquinho melhor. Daí, então, a pergunta da Maristela encerra o programa de hoje. Ela está agradecendo a você. Obrigada. E também a Sandra, que fez a pergunta do chás, também está agradecendo a sua resposta. Eu que agradeço, gente. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês, do Paulo Henrique, da Sandra, da Maristela, do Alex. E a Carol, ela está nas redes sociais e pode continuar conversando com vocês se vocês tiverem mais alguma dúvida. Carol, como é que o pessoal te encontra? Vocês podem me encontrar na minha rede social, @papodemudo_períneo, ou na minha rede social da minha clínica, @funchalfísio. Tá certo, muito obrigada, Carol, pela participação. Obrigada a vocês. Aí algumas dúvidas, mitos e verdades solucionados em mais um Também é Tempo. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.